povo se reúne como um só homem. Todos os povos, todos os israelitas de todas as tribos se reuniram e estão como um só homem. E Esdras está lendo o texto sagrado. Para que você possa entender o texto e o contexto, Esdras está num lugar mais alto, uma espécie de palanque, de púlpito, e ele traz a palavra de Deus, ele traz a lei, e ele começa a ler a lei, ele começa a ministrar a lei, ele começa a ensinar a lei de Deus ao povo. E quando ele começa a ensinar, o povo começa a chorar. E eu fico me perguntando, mas o que levou esse povo a chorar? Tanto é que Esdras, Neemias reforça e diz: não chorem, não chorem. Hoje é um dia consagrado ao Senhor, hoje é um dia separado ao Senhor, hoje não é dia de chorar. A alegria do Senhor é a nossa força. O que eles estavam lendo? Que temor é esse que caiu sobre o povo, que enquanto ele lia o texto, o povo chorava, e chorava tanto que Neemias e Esdras tiveram que dizer ao povo: não, pode parar, para de chorar, porque hoje é um dia de alegria, estamos aqui reunidos como um só homem, com um só propósito, estamos aqui reunidos com um só propósito, estamos ouvindo a palavra do Senhor, a palavra de Deus é boa, mas caiu um temor sobre o povo, diga um temor, e eles começaram a chorar, e choraram em alta voz. E Neemias, Esdras e os demais disseram: não chorem, pare de chorar. Isso foi de manhã, eles leram o texto sagrado, todos podiam ver, todos podiam ouvir. E quando termina a leitura, Neemias reforça e diz: parem de chorar. Hoje é um dia especial, é um dia separado, é um dia consagrado ao Senhor, é um dia de comer, é um dia de beber, é um dia de celebrar, é um dia de compartilhar o pão com quem não tem, é um dia especial. Mas eles choraram. Será que é porque eles estavam fracos? Será que é porque eles estavam tristes? O que a palavra ministrou aos seus corações? Que temor foi esse? Nós lemos o texto e vamos continuar. Neemias 8, 13 e 14. No dia seguinte, ajuntaram-se os chefes dos pais de todo o povo, os sacerdotes, os levitas, a Esdras, o escriba, e isto para atentarem nas palavras da lei. E acharam escrito na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas na solenidade da festa, no 7º mês. É interessante que no primeiro dia do mês, a palavra de Deus foi liberada. Eles choram. Neemias fala para que eles não chorem, para que eles celebrem. Eles passam o dia, o resto do dia, pela manhã a palavra, pela manhã congregaram, e no decorrer do dia, eles comeram, beberam, celebraram, repartiram o pão com o necessitado, com o faminto, e no dia seguinte, não todos, mas só os líderes, só os cabeças, só os pais, só os homens, eles se reúnem com Esdras para continuar estudando o texto. No dia seguinte, no dia 2 do mês 7. E eles começam a ler os textos, eles começam a se aprofundar no texto. No primeiro dia, eles leem a lei, cai um temor, eles começam a chorar, Neemias os repreende, é dia de festa, vamos comer, vamos beber, vamos celebrar. E no dia seguinte, no dia 2 do mês 7, só os líderes se reúnem agora com Esdras. Vai ter uma palavra mais profunda. E ao estudar a palavra, eles observam que naquele mês, que naqueles dias, eles tinham uma festa especial. E que eles tinham uma festa
que é conhecida como a festa das cabanas, que eles tinham que subir os montes e trazer folhas e construírem uma cabana, e durante 7 dias eles tinham que viver em cabanas. É uma festa muito especial, é uma festa muito bonita, e é uma festa que traz algo muito importante em memória: os dias em que os nossos pais na fé, Abraão, Isaque e Jacó, os dias em que o povo de Deus viveu como peregrino, os dias em que estiveram no deserto e que viviam em tendas, em cabanas. E agora, por mais que a cidade estava sendo construída, os muros reconstruídos, e eles tinham casas boas, durante essa festa, durante esses 7 dias, eles teriam que construir uma espécie de cabana, e eles iam viver 7 dias debaixo dessa cabana, trazendo em memória os dias passados, os dias em que foram peregrinos e que o Senhor cuidou deles. É um retorno à simplicidade, é um retorno à humildade, é um momento de agradecer a Deus. Eles agora possuem a cidade da paz. Eles possuem uma cidade, possuem casas, possuem gados, possuem plantações. O Senhor os abençoou, o Senhor deu fonte, deu prosperidade, deu ouro, deu prata. Eles possuem muitas coisas, mas durante esses 7 dias, eles retornam às cabanas e eles vão agradecer a Deus por tudo que o Senhor fez. É um período de agradecer, é um período de voltar à raiz, de voltar à origem, de se lembrar de onde saiu, de se lembrar por onde passou, por onde caminhou, se lembrar das bênçãos, dos livramentos, do pão de cada dia, das águas que o Senhor fez brotar, dos milagres. É um período muito especial, e eles estão lendo os textos, e ao se aprofundarem nos textos, eles vão cumprir esse princípio. É um princípio importante, é um princípio que todos devem cumprir. Voltar à origem, se lembrar do passado, se lembrar de onde o Senhor nos tirou, se lembrar do que Deus fez, agradecermos, adorarmos, celebrarmos, de forma simples, mas com o coração alegre. E eles estão fazendo isso, eles aprendem isso ao ler o texto. E eu gostaria que você pensasse agora, que você lembrasse de onde o Senhor te tirou, de qual situação, de que escravidão. Se olharmos para alguns meses, alguns anos atrás, veremos que nós também estivemos em um Egito, estivemos cativos, estivemos nas mãos dos opressores, mas o Senhor nos libertou, o Senhor nos sustentou, o Senhor deu de comer, de beber, e até aqui o Senhor tem nos abençoado. E eles vão cumprir esse princípio, que é extremamente importante. Ter um coração simples e humilde, ter um coração grato, agradecer a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele fez. É óbvio que agradecemos a Deus todos os dias, mas durante esses 7 dias são especiais. E depois dos 7 dias, no 8º dia, é feita uma festa solene, um grande cerimonial. Mas o texto continua, e agora em Neemias 9, versículo 1 e 2, a confissão do pecado. E no dia 24, observe que começamos no mês 7, no primeiro, no 2º dia. A lei é lida ao povo, os homens se aprofundam na palavra, eles cumprem o princípio da festa das cabanas, e agora já no final do mês, e no dia 24 deste mês, do mês 7, ajuntaram-se os filhos de Israel com jejum e com sacos, e traziam terra sobre si, e a descendência de Israel se apartou de todos os estrangeiros, e puseram-se em pé, e fizeram confissão pelos seus pecados, e pelas iniquidades de seus pais. Neemias 9, 1, 2.
depois que a palavra foi liberada, depois que os homens se aprofundaram na palavra, e eles percebem que é festa das cabanas, e eles cumprem esse princípio, no final do mês, eles começam a se arrepender dos seus pecados, e pedir perdão a Deus pelo pecado dos seus pais. O povo pede perdão, a confissão do pecado. Sabe, toda vez que a palavra de Deus é exposta, toda vez que a palavra de Deus é liberada, que a palavra de Deus é aberta, a palavra de Deus, a santidade de Deus nos constrange e nos leva ao arrependimento. Sabe, um lugar em que se abre a palavra de Deus e que as pessoas não se arrependem é algo estranho, algo errado. E houve um quebrantamento tão grande desse povo que eles se arrependem dos seus pecados e do pecado dos seus pais. Que pecado eles cometeram? Que pecado seus pais cometeram? Viraram as costas para a casa de Deus, não deram crédito à palavra profética. O Senhor levantou os profetas, mas ao invés de eles voltarem à casa do Senhor, ao invés de darem ouvidos à palavra do Senhor, eles deram as costas, eles mataram os profetas, e por isso foram levados cativos. E eles sabem muito bem o pecado que cometeram, e eles se arrependem, e pedem perdão pelo pecado dos seus pais. Mas uma pessoa e um povo que não recebe a palavra de Deus, que não se quebranta, não pede perdão. Pelo contrário, ele vai se justificar. Não, eu tinha as minhas razões, eu tinha que trabalhar, eu tinha que cuidar da minha casa, eu tinha que fazer isso, eu não tinha tempo para ir à igreja, eu não tinha tempo para cuidar das coisas, o dízimo não sobrou para entregar o dízimo. Mas quando a palavra de Deus é aberta, quando a palavra de Deus é ministrada, e diz que o mês começou com a palavra de Deus, e que Esdras não só lia a palavra, mas ele lia, a palavra era ensinada, era encenada, a palavra de Deus era explicada com detalhes. Ele não só fez um culto de qualquer jeito, uma reunião de qualquer jeito, ele não fez uma leitura de qualquer jeito, uma leitura corrida. O mês 7 começou com Esdras, num lugar alto, em que todos podiam vê-lo e ouvi-lo, e ouviram a palavra de manhã, e no restante do dia celebraram. No dia seguinte se aprofundaram na palavra, começam a cumprir os princípios. E Esdras não só leu, ele explicou, ele encenou, houve um teatro, uma encenação, ele explicou com detalhes a palavra de Deus, com riqueza de detalhes. Tanto é que levou o povo a se aprofundar na palavra, a cumprir os princípios, se aprofundar, cumprir os princípios. E agora no final do mês, eles estão se arrependendo, porque ouviram a palavra, caiu temor sobre o povo, eles voltam a cumprir a palavra, eles celebram, mas agora chegou o tempo de chorar, e chorar pelos seus pecados, pelo pecado dos seus pais. Mas quando a palavra não é liberada, quando o temor de Deus não cai sobre o povo arruma desculpa, o povo se justifica. Não, mas é que você não sabe o que o meu pai fez. O culpado não sou eu, o culpado é o meu pai, é a minha mãe, o culpado é esse, é o governo, é o sacerdote, é o governador. Mas quando a palavra é liberada e o temor cai sobre o povo volta a cumprir a palavra e volta a se arrepender. E eles se arrependem, eles pedem perdão pelo seu pecado e o pecado dos seus pais. Você bem sabe quais são os pecados dos nossos pais. Viraram as costas para a casa de Deus, não deram ouvido aos profetas, buscaram outros deuses, provocaram a ira de Deus, não tinham mais tempo para Deus, não entregavam mais o dízimo na casa do Senhor, mas sacrificavam a outros deuses.
tanto é que foram levados cativos. E eles agora estão de jejum, eles estão orando, eles estão jejuando, eles estão clamando. E a roupa é de saco de pano, sobre a cabeça a terra, as cinzas. E eles estão arrependidos. E o arrependimento foi tão grande que eles pedem perdão pelo seu pecado e o pecado dos seus pais. E como eu disse, quando a palavra não é ministrada e o temor de Deus não cai sobre o povo, não há arrependimento, há justificativas. Colocamos a culpa no irmão, colocamos a culpa no outro. Mas o arrependimento foi tão grande, foi tão verdadeiro e tão profundo, que eles fazem um acordo. Ainda no livro de Neemias, capítulo 9, versículo 38, diz: e todavia fizemos uma firme aliança, e o escrevemos, e selaram os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Depois deles pedirem perdão a Deus, por terem virado as costas para Deus, por não darem ouvidos ao Senhor, por não guardarem o sábado, por destruírem as casas, por destruírem a família, eles se arrependem. O arrependimento é tão grande, é tão profundo, é tão genuíno, é tão de Deus, que eles se arrependem dos seus pecados, dos pecados dos seus pais, e quando terminam o arrependimento, eles fazem um documento escrito. Como eu disse, quando o povo não se arrepende, quando a palavra não entra no coração, e o temor de Deus não cai sobre o povo não se arrepende, mas se justifica e coloca a culpa no outro. Mas esse povo, ele recebe a palavra de Deus, eles aprendem a palavra, eles praticam a palavra, e eles se arrependem, e no final desse período de oração, de jejum, de pranto, eles escrevem um documento falando sobre os seus pecados. Tem gente que quer esconder o pecado, mas a palavra de Deus diz que enquanto escondermos os pecados, não prosperaremos. E tem gente querendo esconder o pecado, esconde, se esconde, foge, tem medo, tem vergonha. Não, meu irmão, se nós pecamos, nós temos que confessar, e a nossa confissão tem que ser ao ouvido de todos. Sabe por que muitos filhos erram? Porque não aprendem com os pais. O pai errou, mas o pai se sente envergonhado, não se arrepende, não há temor, e não ensina ao filho. E o filho comete o mesmo erro do pai. E uma geração vem após a outra cometendo os mesmos erros, mas eles não só se arrependeram, como escreveram um documento e disseram: o nosso pecado foi esse, viramos as costas para o Senhor, o nosso pecado foi esse, não demos ouvidos aos profetas, o nosso pecado foi esse, não guardamos o sábado, não adoramos o Senhor, o nosso pecado foi esse, paramos de entregar o dízimo, o nosso pecado foi esse, casamos de qualquer jeito, o nosso pecado é esse, famílias destruídas, casamento de qualquer jeito. Eles escreveram um documento e depois assinaram. Eles assinaram um documento que está registrado no livro de Neemias. Neemias, ele escreve o nome das pessoas que voltam para Jerusalém. E esta lista é uma lista de honra, pessoas que voltam da Babilônia para reconstruir Jerusalém. Mas aí vem a próxima lista, que é a lista do arrependimento, que é a lista do testemunho. O nosso pecado foi esse, o nosso pecado está registrado, nos arrependemos e assinamos embaixo. E fizeram um acordo, firmaram diante de todos, assinaram, fizeram uma aliança, confessando o pecado e dizendo: não cometeremos esse pecado de novo. Nós e os nossos filhos não cometerão mais esse pecado. Sabe, hoje as pessoas têm vergonha, a pessoa cai em adultério e diz: a igreja sabe, eu me afastei da igreja. Não, foi comer lixo, foi viver com os porcos, andou com um ímpio,
se prostituiu, traiu a mulher, saiu da casa do Senhor, não deu ouvidos. Mas não. Se nós queremos reconstruir, vamos reconstruir direito. Se queremos a bênção do Senhor, não podemos ocultar pecado. Não, mas eu já pedi perdão. Eu sei, mas tem gente que precisa pedir perdão. Pediu perdão, precisa pedir perdão para Deus, precisa pedir perdão para a pessoa que prejudicou, precisa pedir perdão por si, pelos seus pais. Então tem muita coisa que temos que fazer quando estamos reconstruindo, quando queremos a prosperidade de Deus. Não é simplesmente coloca uma pedra e vamos seguir em frente, não. Se arrependa, peça perdão pelo pecado dos seus pais, volte atrás, diga qual é o seu pecado, confesse diante de todos, peça perdão a Deus, peça perdão aos profetas, peça perdão ao povo, à sua casa, aos seus filhos. Firme um documento e diga: eu não vou voltar a pecar, e os meus filhos não vão voltar a pecar. Isso é reconstruir. Se prejudicou, vai lá e conserta. Se defamou, vai lá e conserta. Mas nós queremos um arrependimento de qualquer jeito, e isso não traz prosperidade. Não traz prosperidade. Isso não nos livra das maldições. Mas aqui o povo está realmente recomeçando, depois de 70 anos de escravidão. Aí depois vem a lista dos sacerdotes, dos levitas, que voltam. A primeira lista é dos homens e das suas famílias. É uma lista de honra, de todos que fazem o compromisso de voltar e reconstruir a cidade, de reconstruir a nação. A segunda lista é uma assinatura contra o pecado, de confissão e contra o pecado que cometeram. E há uma terceira lista, a lista dos sacerdotes e dos levitas. Sabe por que essa lista de sacerdotes e levitas? Porque eles estão dizendo: não é mais qualquer um que será líder sobre nós, não é mais qualquer um que vai profetizar sobre mim, não é mais qualquer um que vai colocar as mãos sobre a minha cabeça. Tem que ser sacerdote do Senhor, tem que ser levita, tem que estar registrado, tem que estar no livro de Neemias, porque não vai ser qualquer líder, não vai ser qualquer sacerdote, não vai ser qualquer profeta que vai me desviar do caminho. Não é qualquer profeta que se corrompe, não é qualquer falso profeta que vai orar por mim e pela minha casa, que vai entrar na minha casa, que vai ungir e pôr as mãos sobre mim e a minha casa. Por isso que há uma lista de sacerdotes, de quem realmente é sacerdote, de quem realmente é levita. A dedicação dos muros. Depois da lista dos sacerdotes e dos levitas, eles fazem a dedicação dos muros de Jerusalém. Eles vão agradecer a Deus, eles vão ungir, eles vão andar sobre os muros, eles vão cantar, eles vão adorar o Senhor. É uma grande festa. E o legal é que a alegria era tão grande que se ouvia o som do cântico, o som da alegria, dos risos, da alegria de longe. Pessoas que estavam longe da cidade ouviam esse som. Neemias 13, 1 e 2. Vamos entrar agora no principal, as últimas reformas.